Boa noite a todos, gratidão mais uma vez por este convite. Gostaria de fazer uma harmonização antes de darmos início, mas para isso precisamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso pensamento, serenar o nosso coração, elevar o nosso pensamento ao amado Mestre Jesus, pedindo, Pai, pela nossa paz interior, pelo nosso equilíbrio, pedindo pela paz planetária, pelo equilíbrio de todos os seres viventes, pedindo pela saúde, pela harmonia, pela união, pela concórdia, por tudo aquilo, Mestre, que nos faz avançar em nosso progresso. Que Mãe Maria possa envolver o nosso planeta, dando-nos a paz e a fraternidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, pessoal, hoje eu venho aqui, na verdade, com uma fala bastante curta, mas reflexiva. Eu venho fazer um convite para que esta pequena fala seja trazida para a intimidade de cada um de vocês. Não precisam concordar comigo. O importante aqui é a reflexão e o pensamento nessa pequena conversa. Hoje eu trago aqui o tema fraternidade. E para isso eu escolhi o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema: fora da caridade não há salvação. E no item 5, para quem quiser dar uma lembrada, é o capítulo que fala sobre a parábola do bom samaritano. No item 5, ele chama o mandamento maior. E Jesus diz o seguinte: caridade e humildade, eis o único caminho para a salvação. Você deve amar a Deus com toda a sua força e ao próximo como a si mesmo. Não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Aí eu fui no dicionário para procurar a definição de fraternidade e caridade. E o que eu encontrei foi o seguinte: a definição de fraternidade é união, afeto de irmão para irmão. E a definição de caridade é disposição para ajudar o próximo, tendência natural para auxiliar alguém que está em situação desconfortável. Que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele divide também a caridade em caridade moral e caridade material. E nesse momento que estamos vivendo de transição planetária, neste momento pandêmico, a espiritualidade de alta envergadura vem encarecidamente nos pedir que aprendamos o desapego, o viver o hoje e a solidariedade, a fraternidade. E segundo informações que eles vêm nos trazendo, o que a gente conseguiu avançar um pouquinho foi na fraternidade. Aí eu fiquei pensando assim:
Eu leio o Evangelho e em nenhum momento eu acho a palavra fraternidade. Eu acho caridade, mas a palavra fraternidade não aparece. E aí eu fui em busca de outras literaturas para tentar entender o porquê que eu não achava essa palavra. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, que se Jesus estivesse aqui entre nós, ele chegaria para mim e falaria assim: qual das partes você não está entendendo? Preciso desenhar? Por quê? Emmanuel, no livro O Pão Nosso, que foi psicografado por Chico, na passagem 10, porque esse livro, para quem não tem, até ele tem em PDF, é super interessante, porque ele tem passagens, né? Ele não é um livro continuado, você pode abrir aleatoriamente e ler uma mensagem. Na mensagem 10, ele fala sobre sentimentos fraternos. E é uma carta de Paulo aos... essa palavra é difícil. Tessalonicenses. É uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele diz assim, ó: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, quando Jesus manda amai-vos uns aos outros, já está implícito a fraternidade, porque ele pede que nos amemos como irmãos. E nessa passagem eu vou dissecar aqui algumas frases, depois quem tiver interesse e quiser procurar e ler inteira, ela é curta, porém interessante. Uma das linhas diz assim, ó: ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Então, se o Evangelho o tempo todo ele está pregando a caridade, a humildade, amai-vos uns aos outros, amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a si mesmo. E por várias vezes ele repete a mesma coisa. Então, nessa fala já está implícito nós como irmãos, né? Criação do mesmo ser supremo. E ele vem aqui dizendo assim, ó: muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Então, esta escrita de Emmanuel já tem algum tempo. E recentemente, Dr. Hans vem e nos orienta, né? Amar, servir e silenciar. Então, onde existe amor, existe trabalho e existe o silêncio, não dá tempo para ociosidade, para crítica, para maledicência, para o disque-me-disque, né? Existe a ocupação. E atualmente tem muitas frentes de trabalho. A gente precisa pensar assim: se chegamos até aqui com saúde, com bem-estar, com estrutura, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos fazer algum movimento, porque a lição está sendo nos dada, a orientação é nos dada diariamente. Então, tem tantas frentes de trabalho, tantas formas de servir, mas precisamos, assim, procurar aquela que a nossa aptidão fala mais alto. Então, existem grupos que trabalham com crianças, tem grupos que trabalham com idosos trabalham à distância, tem grupos que trabalham um bom ouvido, simplesmente as pessoas se dispõem a ouvir. Tem grupos que estão saciando a fome. A fome, a miséria, ela sempre existiu, mas atualmente ela está muito maior.
né? Pessoas perdem o emprego, pessoas perdem a moradia. Então, as frentes de trabalho, elas estão aí, exatamente em prol do próximo, em prol dessa irmandade, olhar a necessidade alheia com mais compaixão, com mais primor, essa necessidade que às vezes está tão gritante, ela está bem próxima de nós. Então aqui é um convite, pessoal, que eu venho fazer a vocês, para que neste momento a gente possa despertar mais esse nosso lado que às vezes ainda está um pouco embrutecido, às vezes adormecido ou indiferente, para que a gente possa trazer à tona esse valor que todos nós temos dentro do nosso coração, que nós temos dentro de nós, em prol do outro. E eu estava lendo uma matéria sobre uma tribo africana, que eles têm uma filosofia muito interessante. Eles chamam essa filosofia Ubuntu. E essa filosofia, ela trata da importância das alianças e do relacionamento das pessoas umas com as outras. Que na tentativa da tradução para o português, porque é uma palavra que não tem uma tradução específica, na tentativa da tradução para o português, ela seria humanidade para com os outros. Eu sou porque nós somos. Eu achei essa frase muito forte. Eu sou porque nós somos. É um coletivo. Então, que conclusão que eu chego quando o Evangelho fala da caridade? Se nós conseguimos fazer a reforma íntima só em nós, se nós conseguimos algum tipo de modificação só na gente mesmo, você não pode mudar o outro, você pode se mudar. Então, se eu tenho a minha mudança, a minha melhora, você tem a sua, o vizinho tem o dele, o parente tem o dele, e nós fomos nos reformando um a um, nós vamos formar uma corrente de pessoas caridosas, formando então um conjunto de pessoas fraternas, né? Essa foi a linha de raciocínio que eu consegui formar. Então, para resumir muito e rapidamente, em 2 minutos, o que eu disse aqui para vocês, eu vou projetar aqui um vídeo rapidinho e logo em seguida virá a fluidoterapia para que todos possam receber. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço muito mais uma vez a oportunidade do convite e quero que todos fiquem bem, fiquem em paz e com o despertar fraterno. Que a paz do Cristo esteja com vocês. Ubuntu. Um antropólogo estudava os costumes de uma tribo africana enquanto esperava pelo voo de volta para casa. Decidiu propor uma brincadeira para as crianças da aldeia. Comprou uma quantidade de doces, colocou tudo num cesto e colocou debaixo de uma árvore. Chamou as crianças e combinou que quando ele dissesse já, elas deveriam correr até o cesto. Quem chegasse primeiro ganharia o cesto com todos os doces. As crianças se posicionaram na linha demarcada e esperaram pelo sinal combinado. Quando ele disse já, todas as crianças deram as mãos e saíram correndo ao cesto. Chegando lá, começaram a distribuir os doces entre si e comeram felizes. Curioso, perguntou por que todas correram juntas, se só uma poderia ficar com tudo que havia no cesto e assim ganhar muito mais doces. Elas simplesmente responderam: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Ubuntu na língua da tribo significa: sou quem sou porque somos todos nós. Preste atenção ao detalhe, porque somos, não pelo que temos. Seja a criança que precisa da proteção dos pais, quando é preciso de um casal para formar uma família, o aluno que necessita da orientação dos professores, e os pais que precisam dos cuidados de seus filhos.
Ser Ubuntu é ter a consciência que é impossível viver num mundo sozinho e ser feliz. Olhe para o lado. Ubuntu para você. Cure a tristeza. Quantas vezes nos pegamos pensando que a tristeza invadiu nossa vida de uma maneira avassaladora e não enxergamos caminho para sair dela. Mas precisamos aprender a lutar contra isso para que ela não habite dentro de nós. Claro que não podemos pensar que nunca ficaremos tristes, até porque é importante passar por essa fase para olhar para dentro de nós. O que não podemos é ficar muito tempo sentindo isso. Por isso, cultive pensamentos positivos e construtivos, sem pensar no que ficou no passado. Afinal, não temos como voltar. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade, e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio, pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e meios, e que os nossos irmãos possam receber em seu lar e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos, e envia-nos os bons para nos proteger, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.
Cure a tristeza. Quantas vezes nos pegamos pensando que a tristeza invadiu nossa vida de uma maneira avassaladora e não enxergamos caminho para sair dela. Mas precisamos aprender a lutar contra isso para que ela não habite dentro de nós. Claro que não podemos pensar que nunca ficaremos tristes, até porque é importante passar por essa fase para olhar para dentro de nós. O que não podemos é ficar muito tempo sentindo isso. Por isso, cultive pensamentos positivos e construtivos, sem pensar no que ficou no passado. Afinal, não temos como voltar. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade, e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio. Pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros, e que os nossos irmãos possam receber em seu lar e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos, e envia-nos os bons para nos proteger, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.